didática que a professora, né, Elisana Menezes vai explicar para a gente. A participação de vocês em casa é importante também. Pode mandar aí suas perguntas no nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora lá participar com a gente. Boa tarde, Elisana. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e queria que você começasse já explicando para a gente como que surgiu essa educação inclusiva. Então, né, vou começar explicando, antes vou fazer só uma breve introdução, né, da diferença da educação inclusiva e da educação especial. Normalmente, quando nós falamos em educação inclusiva, a primeira coisa que o pessoal sempre lembra, né, é a educação especial. Mas não, a educação inclusiva, ela é para todos, não só para as pessoas que possuem, portadora de alguma necessidade, especial. Ela é para todos dentro de uma sala de aula, desde da educação infantil até a universidade, porque nós sempre falamos, cada ser é único, você aprende de uma maneira, eu aprendo de outra, você tem as suas dificuldades e eu tenho a minha. Então a educação inclusiva é isso, é eu saber trabalhar com cada aluno, com cada pessoa dentro da necessidade de cada um. E como que a educação inclusiva, ela vai, com o segmento dela ali? Você falou, desde a infância, pode ir até a faculdade também, né? Então, assim, dentro da sala de aula, por exemplo, quando entra o professor está dentro de sala de aula, o professor tem 20, 30 alunos, se for uma escola pública, até 40 alunos, Então, assim, e cada um desse aluno vai ter uma dificuldade de aprendizagem, Não necessariamente quando nós falamos na educação inclusiva, eu estou falando de um aluno meu que tem TEA, que tem autismo ou que tem Down, É qualquer aluno, todo aluno. Então, assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que que ele precisa de apalpar. Por matemática, ele precisa ter palitinho para ajudar ele a contar, a fazer a soma, de 2 mais 2 ou 4 mais 4. É eu saber essa necessidade desse aluno e saber como trabalhar com ele. Por exemplo, se eu tenho esse aluno meu na sala de aula e esse aluno meu precisa de ter os objetos, ele com ele palitinho, canudinho, o próprio jogo mágico que nós temos para trabalhar com os alunos, e eu não conseguir perceber que esse aluno meu precisa desse material de apoio, eu vou ficar lá na frente, lá na sala, explicando 2 mais 2, 4 mais 4. O aluno ele não vai conseguir aprender, porque ele precisa ter esse material de apoio ali junto com ele. Então, eu preciso saber que esse aluno meu, ele vai aprender de uma maneira diferente e eu ter esse material para trabalhar com ele, Eu como professora e a escola também como instituição, porque é um trabalho conjunto, não só o professor, mas a instituição também. Elisane, assim, mas qual que seria então a diferença da educação especial e a inclusiva? Ela tem diferença ali entre as duas? Tem diferença. Por exemplo, a educação especial, a gente pode colocar, por exemplo, as APAEs que nós temos. Nós temos a APAE, que é uma escola de educação especial, onde nós colocamos as crianças que possuem, que tem alguma necessidade especial, com necessidade especial, que a gente fala portadora de necessidade especial, é com necessidade especial. Então, lá, por exemplo, a gente tem a APAE, que nós colocamos, temos os alunos lá, os que têm TEA, Down, enfim, todos. E a inclusiva é na escola diária. Toda escola, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter o seu espaço próprio para trabalhar com os alunos. Por exemplo, digamos que na minha sala de aula eu tenho um aluno cadeirante, A minha sala de aula e a escola onde eu trabalho tem um espaço inclusivo para esse cadeirante, assim como no próprio restaurante. Um restaurante, ele tem a capacidade, ele consegue receber um cadeirante lá, Tem rampa para esse cadeirante, Ele consegue ir ao banheiro, tem banheiro. A escola da mesma maneira. A escola, eu consigo trabalhar, incluir esse aluno meu nos demais. Eu não preciso tirar esse aluno de sala de aula, colocar ele numa outra sala de aula, ou talvez querer mandar um aluno meu para a APAE porque ele tem cadeirante. Eu consigo trabalhar com ele dentro da sala de aula. Então, isso é educação inclusiva. Da mesma maneira que nós falamos, que os locais devem ser inclusivos, a sociedade, as lojas, restaurantes, mercado inclusivo, a escola deve ser inclusiva também. Ter esse espaço para saber trabalhar com cada aluno. Elisane, e você tem percebido assim, como que está funcionando esse dia a dia nessa educação inclusiva no Brasil agora? Ela tem aumentado? Você tem percebido que as pessoas têm dado mais atenção a isso também? Sim, tem dado mais atenção, entretanto, os professores, a grande maioria, não estão capacitados ou não conseguem trabalhar. E eu falo que depois que nós tivemos a pandemia, nós tivemos um aumento muito maior ainda, Porque nós tivemos os alunos dentro de casa, Então, assim, não tinha o convívio social, tinha que aprender online. Então, assim, pense, o aluno sentado, um computador e ficar olhando. Então, quando nós voltamos para a sala de aula,
nós tivemos muito mais alunos com dificuldade de aprendizagem e os professores mais perdidos. E agora, como que eu vou trabalhar com esse aluno? Meu aluno não está conseguindo aprender. Né? Então, assim, meu aluno estava lá no primeiro aninho, alfabetização. Agora nós voltamos segundo ano, terceiro ano, meu aluno não sabe ler. Como que eu vou trabalhar com esse aluno? Né? Então, assim, está aumentando, né? As pessoas estão percebendo isso, mas em contrapartida, acaba que os professores não estão capacitados para trabalhar com esse pessoal, né? Não generalizando de uma maneira geral, mas a gente acaba que às vezes assim, se depara com algumas situações que fica, como eu vou trabalhar com esse aluno? E como que tá funcionando a qualificação, então, assim, dos professores para a educação inclusiva? Como que funciona? Eles estão preparando já os professores para isso também? As graduações, né, principalmente após a pandemia, então começou a colocar na grade curricular dos professores, né, a educação inclusiva, começou a colocar a metodologia para estar trabalhando na educação inclusiva. As próprias escolas costumam fazer cursos de capacitação, palestra, seminário, para estar trabalhando com esse pessoal, né? Então, as escolas, quando a gente tem o conselho de classe, né, nos reunimos. Professora de matemática, professora de português, qual que é a dificuldade que você está sentindo na sala de aula dos alunos? Aí cada um fala, percebi que tal aluno meu, ele só vai conseguir aprender, por exemplo, quando eu passo um vídeo para ele. Ou se eu trabalho usando música, a maneira lúdica que a gente fala, ou se eu trabalho com jogos. Então, assim, a escola acaba preparando mais os professores do que a própria graduação, porque a graduação ela acaba sendo de uma maneira mais geral e a gente não trabalha muito focado. E quando você vem para a sala de aula, a escola acaba fazendo bastante curso de capacitação, seminário e começou bastante pós na educação inclusiva também. Tem algumas no mercado, tanto nas particulares quanto nas estaduais. E quais que são os maiores desafios dentro da educação inclusiva que você tem percebido desses 2 anos aí já sem pandemia? O que você percebeu ali? Os 2 maiores desafios, o não saber trabalhar e o não acesso ao material. Algumas vezes. Eu falo que na escola particular, vamos falar de particular, né? O professor acaba tendo mais acesso e o aluno também. Na pública, já nem tanto. Acaba não tendo tanto acesso ao material. E também, eu costumo falar que a educação, de modo geral, ela é um trabalho em conjunto, né? É o professor, é a escola, é o aluno e é a família. Então, tem a família junto também, né? Então, às vezes, o pai, ele acaba não percebendo que você precisa trabalhar de uma maneira diferente com o seu filho. Você não precisa segregar o seu filho, você não precisa deixar ele separado dos demais. Não, ele tem que estar junto na sala de aula com os demais para trabalhar. Não preciso colocar o meu aluno num lugar diferente, o meu filho num local diferente. É tudo junto, né? É você fazer essa socialização, é você colocar todos os alunos juntos. Então, se a gente vai colocar hoje, qual que é a maior dificuldade? O não saber trabalhar. Né? A gente acaba, às vezes, fica perdido. Como eu vou trabalhar com esse aluno? Ou como que eu uso esse material? Porque, às vezes, nós temos o material, mas não sabemos usar. Né? E o que funciona para um aluno não funciona para o outro, porque cada um é diferente, né? Cada um tem a sua especificidade, o seu jeito de aprender, a sua maneira. Então, seriam esses os problemas. E o que está sendo feito, então, assim, para vencer esse desafio? São esses cursos, essas palestras, esses encontros também? Também. Os professores estão se aprimorando, né? Os professores, as escolas. E eu falo que quando a família também é importante, né? nesse aspecto. Porque às vezes o pai ou a mãe chega na escola para o professor e fala: professora, mas eu percebi que vamos dar um exemplo, né? Que o Joãozinho, ele aprende mais quando a gente usa jogos com ele. Por exemplo, ele está aprendendo a matemática. Quando eu coloco um jogo para ele aprender, ele presta atenção, eu consigo focar a atenção dele. Porque se eu não uso, ele não presta atenção, ele não foca. Então, de maneira geral, é isso que a gente está fazendo. Não é um trabalho fácil. Né? A gente não vai ser amanhã que a gente vai conseguir resolver isso, não vai ser depois de amanhã, mas é um trabalho contínuo, né? Falar a formação continuada que nós fazemos. Aos poucos a gente vai aprendendo a trabalhar, a gente vai começar a saber usar os mecanismos para estar trabalhando essa questão. Lisiane, e como os pais, assim, os familiares, né, pode ajudar para trazer até mais sucesso ainda na educação inclusiva? Porque, como a gente falou, educação, a gente sempre fala, vem de casa e tal, mas como lidar com isso em casa para chegar ali também? Primeiro, o pai ter uma participação efetiva na vida escolar do filho,
né? Porque parece brincadeira, se a gente fala assim, mas nem todos os pais têm uma participação efetiva na vida escolar do filho. Né? Lógico, e a gente entende os motivos, às vezes o trabalho, a correria, né? O pai trabalha o dia todo ou trabalha à noite, mas ter uma participação efetiva na vida do filho. E se o pai percebe que o filho precisa estar trabalhando de uma maneira diferente com ele, ele pode estar indo até a escola, né? Prof, o diretor, eu percebi que se eu coloco um jogo ali para ele, ele consegue aprender melhor. Então vamos trabalhar dessa maneira? O prof, eu vi que o João está com uma dificuldade de aprendizado ali. O que será que a gente pode fazer? Porque se a gente fazer dessa maneira e saber como que a professora está trabalhando dentro de sala de aula, para o pai trabalhar em casa também, né? Porque afinal o aluno leva atividade para fazer em casa. Então, assim, é saber como o professor está trabalhando, que o pai consegue estar trabalhando junto